Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no mini curso Destrave seu guerreiro interior. Como enfraquecer o seu ego e despertar a sua intuição em 3 passos. Mas antes de começar, gostaria de trazer aqui algumas informações que vão nortear todo o mini curso. Por que destrave o seu guia interior? Porque todos nós temos uma voz, um guia, um sábio que existe dentro de nós e que, na maior parte das vezes, a gente não acessa essa sabedoria, essa guiança, ou não acessa como gostaria. E o que tem a ver enfraquecer o ego com despertar a intuição? Tem tudo a ver. Porque quando você começa a silenciar a voz da sua mente, do seu ego, você naturalmente e automaticamente começa a escutar essa voz aqui, ó. Ela começa a ficar cada vez mais clara para você. Bom, mas deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Cassiano Freitas, eu sou especialista em autoconhecimento e, especificamente falando, em propósito de vida. E o meu trabalho é fazer com que você crie e viva uma vida realizada a partir de fazer o que você ama, a partir de viver o seu propósito de vida, a razão maior pela qual você está aqui na Terra. E por que eu resolvi gravar esse mini curso? Simples. Nós identificamos entre os nossos alunos, uma boa parte deles tem bastante dificuldade de lidar com as próprias emoções. E isso atrapalha, dificulta essa caminhada do autoconhecimento em direção a descobrir o propósito. E aí a gente resolveu gravar esse mini curso para eles e disponibilizar para você que ainda não é nosso aluno, que talvez esteja conhecendo nosso trabalho agora. E só para terminar a introdução, eu quero dar aqui um resumo do que vai ser esse mini curso, ok? Aula por aula. Nessa aula você vai descobrir de onde saem 95% dos seus problemas. E por que é importante saber disso? Porque quando a gente identifica a raiz do problema, o que a gente pode fazer? Arrancar o problema com a raiz, ou seja, resolver de uma vez por todas e definitivamente. Na aula 2, nós vamos identificar e separar o que é o ego e o que é a nossa verdadeira essência. Pode ser que você já tenha percebido 2 vozes dentro da sua cabeça, vamos dizer assim, né? Como se fosse o anjinho de um lado, o diabinho do outro. Ou pode ser que você não tenha se dado conta ainda de que são 2 vozes. Nessa aula, a gente vai identificar essa voz, vai separar ela da nossa verdadeira voz, para que quando chegue na aula 3, que é aqui o coração do nosso mini curso, você seja capaz de fazer na prática o que você vai aprender e ter resultados muito incríveis e rápidos na sua vida. Aqui na aula 3 nós vamos ensinar uma ferramenta que eu criei, que tem o nome de matemática, que é extremamente simples e vai te ajudar, né, a escutar a sua verdadeira voz à tona de forma audível e clara. E depois, para não ter dúvida de que o que você vai aprender aqui funciona, porque sabe o que vai acontecer? Eu já vou cantar a pedra. Quando você chegar na aula 3, você vai ver a simplicidade dessa ferramenta e o seu ego vai falar assim, não faz isso não, porque isso não vai funcionar, isso é muito simples. Então, já prevendo isso, na aula 4, você vai entender também de maneira simples, porém científica, como que é possível que o conteúdo da aula 3, dessa ferramenta, ser tão poderoso e tão eficiente. E aí, chegar na aula 5 e você poder praticar esse conhecimento que você vai receber aqui, porque o conhecimento sem a prática, ele é só conhecimento. E o conhecimento por conhecimento não tem muito valor. Agora, quando você recebe o conhecimento que você vai receber aqui e pratica, você transforma conhecimento em sabedoria. E é isso que a gente quer, ok? Então, vamos lá, vamos para a primeira aula, de onde vêm nossos pensamentos e emoções. De onde vêm, então, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as crenças? De 2 lugares, basicamente 95% de quem nós somos é definido até os 3 anos de idade, no ventre
e na primeira infância, 95%. E depois dos 3 anos de idade, 3, 4 anos, tudo que acontece com a gente é apenas uma repetição do que foi programado no ventre e na primeira infância. Por isso, esse é o período mais crítico da nossa vida. Quem você vai ser na fase adulta vai depender do que foi programado nesses 2 períodos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para poder ficar mais fácil de entender. Um pai que agredir a mãe vai sentir raiva, vai sentir medo, né, vai sentir tristeza, e o bebê, o feto, ele sente em tempo real que tudo que está acontecendo com a mãe, tanto as emoções, quanto os pensamentos, quanto a comida, né, tudo. Afinal de contas, mãe e filho estão conectados fisicamente. E aí a pessoa vai pela vida cheia de tristeza, de medo e não sabe de onde vem. Começou ali. Ou um outro exemplo, a mãe que rejeitou, né, a nova gravidez porque já tinha 3 filhos, uma situação financeira extremamente complicada. Quando ficou sabendo que estava grávida, meu Deus, era a última coisa que ela queria, era aquilo, e ela rejeita a criança. E aí, mais uma vez, o adulto vai pela vida sentindo rejeição de tudo e de todos e não sabe de onde veio. Simples, veio também daí. Ou uma mãe que engravidou de um encontro só, né, a criança cresceu sem pai, e se é uma mulher, ela tende, né, é uma grande possibilidade dela passar a vida dela buscando a figura paterna nos homens, em todos os relacionamentos. Muito comum. Ou outro exemplo, né, pais frustrados porque queriam um menino e nasceu uma menina. E essa menina vai pela vida não pertencente, não encaixada na vida em função disso. Né? E todos esses exemplos que eu estou falando aqui de forma resumida são casos reais de clientes e alunos nossos. Agora vamos lá, exemplos na primeira infância. A criança nasceu prematura de 7 meses, aí entrou um vizinho para visitar e falou, nossa, tadinha, que feinha. E essa mulher que é linda se olha no espelho e se vê feia. Por quê? Mesma coisa, foi programado lá atrás. O cérebro, só para você entender, o cérebro da criança funciona que nem um gravador. Tudo que a criança sente e escuta está sendo programado no subconsciente dela, por isso que funciona assim. E é por isso que a criança aprende tão rápido, porque o cérebro dela funciona numa outra onda. A criança que escutou que era burra, ou que, ô menino, você não faz nada direito, vai pela vida adulta sentindo que nada que ela faz é suficiente, que nada que ela faz fica bom. Por quê? Porque foi programado, você não faz nada direito. Né? E a que escutou que era burra vai passar a vida buscando ser aprovada e se sentindo inferior, sendo que é só uma programação, não é verdade. Ou a criança que perdeu pai ou mãe muito cedo, ela tende a ir pela vida, né, sentindo que não merece, porque afinal de contas Deus tirou a minha mãe de mim muito pequeno. Né? Isso funciona assim no pensamento da criança. E aí ela tende a se tornar um adulto muito fechado, porque aquela perda dói tanto na alma dela que ela se fechou para não sentir a dor. E por último, a criança que cresceu vendo os pais brigando o tempo todo, né? Possivelmente ela vai criar uma crença, por exemplo, de que casamento é ruim, casamento não presta. Por quê? Porque ela cresceu com aquilo ali dentro da casa dela. Mas a boa notícia é, independente da sua história, do seu contexto, é possível mudar. E você precisa acreditar que é possível sim. Como disse Henry Ford, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer modo você está certo. Por que que essa frase é verdadeira? Porque, como disse Buda, o que você acredita, independente do que seja, torna-se realidade. Por favor, acredite que é possível sim transformar a sua vida, ok? Então vamos para a próxima aula, que vai ser como identificar e separar nosso falso eu do nosso verdadeiro eu. E isso vai fazer total diferença na sua vida, como fez na minha. É isso aí, vamos junto!